O título do estudo de hoje é Aceitação e Rejeição. E ele se refere, essa aceitação e essa rejeição, aos ensinos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus praticava milagres, mas o Senhor Jesus pregava verdades espirituais. Após a multiplicação dos pães, o Senhor Jesus passou a ensinar verdades espirituais, verdades com relação ao reino de Deus. Essas verdades contrariavam os desejos materiais, os desejos terrenos do povo, que era o estabelecimento do reino de Davi. Não do reino de Deus, mas do reino material de Davi. Veja como o Senhor Jesus vem falando, após alimentar a multidão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus estava dizendo aqui, eu vou me oferecer em sacrifício. A minha carne vai ser moída para que eu possa salvar, para que eu possa dar a vida às pessoas, a vida eterna. Um parágrafo aqui da nossa lição. Essa declaração abriu os olhos da multidão para o fato de que Jesus não seria seu rei terrestre. Ele não se encaixava nos padrões do pensamento terreno. Aquelas pessoas recusavam a conversão, o que transformaria como pensavam e que as levaria a reconhecer e aceitar Jesus como Messias. Muitos de seus discípulos o abandonavam naquele momento. Veja, era um ensino, uma verdade espiritual, mas que não interessava. Não interessava para aquelas pessoas que tinham ambições materiais com relação ao reino de Israel. E agora, então, eles abandonavam a Jesus. Veja Jesus ainda ensinando àqueles que perguntavam como é que ele pode dar da sua carne. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no mesmo dia, no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que Jesus estava falando? Quando nós comemos, irmãos, ou quando nós bebemos, o que acontece com o alimento? O alimento passa a fazer parte do nosso corpo. O alimento passa a fazer parte, alimentar nossas células, alimentar os nossos sistemas. Nos alimenta. O Senhor Jesus está falando assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, isso é quem colocar a mim espiritualmente dentro do seu corpo, esse então vai ter a vida eterna. Ainda continuando, agora o verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Veja, alimentar-se do Senhor Jesus, viver suprido das necessidades espirituais pelo Senhor Jesus. Esse pão é o pão que desceu do céu, nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. De que pão Jesus estava falando? Jesus estava falando do maná lá no deserto, que foi o que livrou o povo, o que salvou o povo, alimentou o povo na peregrinação do deserto. Mas Jesus está falando assim, este pão que eu estou dando não tem nada a ver com aquele pão material que alimentava fisicamente as pessoas. Eu estou falando, Jesus disse, eu estou falando de um pão espiritual. Veja, isso não interessava para as pessoas, não era o que eles queriam. Não dava para seguir esse Messias Cordeiro. Lembram-se, ontem falamos, eles queriam um Messias Leão e apareceu agora um Messias Cordeiro. João 6, versos 60 a 65. Muitos dos discípulos, ouvindo tais essas palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Não dá para ouvir esse discurso de alguém que vai morrer, esse discurso de alguém que vai estabelecer um reino espiritual. Nós queremos um reino material, nós queremos nos livrar de Roma. Não dá para ouvir esse discurso, é muito duro esse discurso.
Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Vocês ficam escandalizados com isso? Com o estabelecimento de um reino espiritual e não de um reino material? O que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Se vocês estão se escandalizando disso, não estão entendendo isso, quando o Filho do Homem subir para o céu, onde ele estava, o que é que vocês vão pensar? Como é que vocês vão se comportar? Continuando ainda, falando acerca da condição espiritual. O espírito é o que vivifica a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus já sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ir até o Senhor Jesus, irmãos, é uma bênção que Deus nos dá. Uma bênção que Deus estende a todos e que nós devemos aproveitar. Uma bênção que, se nós não nos apropriarmos, não vai servir para nós. Mas nós só podemos ir a Jesus por intermédio do Pai, por intermédio do Espírito Santo. Agora, como muitos estavam desertando do Senhor Jesus, estavam abandonando o Senhor Jesus continua agora conversando não com a multidão, mas conversando com os seus discípulos, em particular com os seus discípulos. E veja lá dos versos 66 a 71. Qual foi a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos mais próximos? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Jesus está falando assim, será que vocês também, por não entenderem ainda plenamente o que é um reino espiritual, será que vocês também querem me abandonar? Querem procurar outros líderes, alguns líderes, quem sabe, políticos, militares, para libertar e para estabelecer um reino terrestre? O que é que vocês querem fazer? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja, irmãos, a confissão de Pedro. Para onde é que nós iremos, Senhor? O Senhor é que tem as palavras de vida, o Senhor é que tem as palavras da vida eterna. Nós temos visto e conhecido que tu és o Santo de Deus. Os discípulos, irmãos, os 12 discípulos caminhavam com Cristo. Caminharam por Cristo alguns anos, 3 anos e meio. E eles aprenderam vendo o Senhor Jesus, vendo os milagres do Senhor Jesus, ouvindo as declarações, os sermões do Senhor Jesus. Eles aprenderam que aquele era o único caminho a ser seguido. Por isso que Pedro responde, para quem iremos, Senhor? E essa pergunta, irmãos, que Pedro fez, é a pergunta que nós devemos fazer. Essa confissão de Pedro, que começa com uma pergunta, para quem iremos? Se abandonarmos ao Senhor Jesus, irmãos, para quem iremos? O Senhor Jesus tem as palavras de vida. Essa é a confissão de Pedro e essa tem que ser a minha confissão. Alfredo, você também quer me abandonar? Não, Senhor Jesus, de maneira nenhuma. Para quem eu irei? É isso que o Senhor quer ouvir de cada um de nós. É isso, irmãos, que deve ser, é essa que deve ser a nossa resposta. Veja o parágrafo aqui da nossa lição. Os discípulos estavam com Jesus havia alguns anos, viajavam com ele, viam seus milagres e ouviam seus sermões. Sabiam por experiência própria de que não existia ninguém comparável a ele. Tinham a convicção de que, por mais incomuns que fossem algumas situações, aquele homem era o Messias. Independentemente de quanto ainda não entendessem o propósito da sua vinda, somente depois da sua morte e ressurreição, eles começaram a entender por que Jesus veio ao mundo. Interessante, irmãos, esse texto.
Os discípulos ainda não entendiam direito, estavam andando com o Senhor Jesus, mas não entendiam direito. Mas, além de não entender direito, apesar de não entender direito, Pedro podia confessar: eu não tenho outro caminho, o único caminho é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Pode ser, irmãos, que você, como eu, tenha algumas coisas de teologia, ou muitas, que nós não entendemos plenamente. E o que vamos fazer, irmãos? Vamos buscar outros filósofos, vamos buscar outros professores, outras religiões, outros deuses? Não, irmãos, de maneira nenhuma. Para quem iremos? O Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. O texto de João, versos 70 e 71, conclui com o Senhor Jesus falando que tinha escolhido 12, mas ainda ele sabia que daqueles 12, um deles, aqui Jesus fala assim, um deles, um de vós é o diabo. Ele se referia a Judas, que ele sabia que o trairia e faria com que ele fosse a um julgamento injusto, e fosse condenado à morte e crucificado. O Senhor Jesus conhece cada um de nós, irmãos. A quem iremos? Se nós não formos a Jesus, a quem iremos? Deus abençoe para que a gente continue sempre, a cada dia, ao lado de Jesus, seguindo ao Senhor Jesus, não abandonando o Senhor Jesus, não abandonando o Senhor Jesus nas nossas práticas materiais, nos nossos desejos carnais, mas seguindo a Jesus, o doador da vida, como diz Pedro aqui, tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente entenda, creia exatamente dessa maneira. Temos crido que o Senhor é o Santo de Deus.